Não. Bem, então, a discussão sobre a geração de números normais usando o teorema do limite central, eu vou fazer um breve resumo aqui, né? Então, o que é que diz o teorema do limite central, né? O teorema do limite central, se você pegar a soma, né, de variáveis aleatórias I e D, né, independentes e identicamente distribuídas, né? Na verdade, tudo bem. Assumindo aqui que cada variável tem uma média θ e que cada uma dessas variáveis tem uma variância sigma, tá? Então, o teorema do limite central diz que a soma menos a média da soma, que é n vezes o valor de uma média, eu estou assumindo que são n variáveis aqui em questão, ok? Então, o teorema do limite central diz que a soma dessas n variáveis menos a média da soma dividido pelo desvio padrão dessa soma, e aí como as variáveis são independentes, a variância da soma é a soma das variâncias, e aí você tira a raiz quadrada, encontra o desvio padrão. Elas têm variância comum, né? São I e D, tá ok? Então, essa variável nova aqui, que é dada por essa variável soma padronizada, ela tem uma distribuição no limite, né? É um limite em probabilidade convergindo para o padrão gaussiano, né? E o teorema do limite central vale para quaisquer que sejam essas variáveis aleatórias I e D, né? Com média comum θ e variância comum sigma quadrado. De forma que eu posso utilizar esses Rzinhos aqui, essas variáveis advindas do padrão uniforme no intervalo 0,1. Né? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Basicamente, eu preciso gerar essas variáveis, né? Gerar essas variáveis e, né, no caso da uniforme, média comum é θ, no intervalo 0,1, a média é 1,5. E a variância é 1 sobre raiz de 12. Né? No intervalo 0,1, a variância da uniforme no 0,1 é 1 sobre raiz de 12. E a média, né, 1,5, se você tem K variáveis geradas, você vai ter K sobre 2. Né? E a variância K raiz, a variância K sobre 12, né? A variância aqui, né? Raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, essa variável z aqui, padronizada, a variável z, ela converge em distribuição, né? Esse é o sinal da convergência em distribuição, para uma normal 0,1, né? Normal padrão. E aí eu vou usar isso aqui, né? Para deduzir computacionalmente a geração dos números gaussianos com um padrão de média μ e com um padrão de variância sigma, ok? E aí como é que isso é feito? Você vai pegar a variável x e vai padronizar ela pela sua média e pela sua variância, pelo seu desvio padrão, na verdade. Então, a variável x subtraída da média μ de x dividido pelo seu desvio padrão vai ser igual a uma soma de uniformes menos o número deles sobre 2 dividido, aqui está até
corrigido, né? É K sobre 2. Vou até fazer essa correção aqui. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a página que eu já estou em outra máquina aqui. Aqui. Então, aqui eu tenho, né? Eu tenho a variável padronizada, né? E essa variável tem média mi de x e desvio padrão sigma de x, ok? De tal maneira que isso vai ter que ser igual a uma soma de uniformes menos, aqui é K sobre 12, certo? Isso aqui é K sobre 12, dividido pela raiz, aliás, desculpa, é K sobre 2, que é a soma das médias, é K sobre 2. Então, aqui vai ser K sobre 2. Aqui, K sobre 12, né? Raiz de K sobre 12. Vejam, a variável x é a que eu quero obter um padrão de média normal, μx, sigma x ao quadrado. Tá ok? Essa variável x, ela está aqui, sendo padronizada. Estou trabalhando com x menos a média de x sobre o sigma de x, que é o desvio padrão de x. Essa variável vai ser, pelo teorema do limite central, né? Também ela vai ter um padrão, né? Normal. Se ela é gaussiana, na verdade eu não estou nem usando o teorema do limite central, né? Aqui, se x é normal, mi sigma, se eu padronizar ela, ela fica 0,1, né? Então, essa variável aqui, ela vai ter distribuição normal 0,1. Ok? E aí, eu faço a igualdade e encontro o valor de x. Eu explicito o x nessa equação. Tá bom? Então, vindo para cá, eu resolvo a equação, né? Vou resolver a equação, né? Considerando agora o x como sendo uma função, né? O x agora é uma função do sigma, do mi de x, né? E daquela soma padronizada que está escrita aqui de outra maneira, né? Ok? Então, se você pegar essa igualdade aqui e explicitar o x, né? O x vai ser igual ao quê? É só fazer a continha aqui. Eu vou ter sigma x, aí esse somatório, r menos k sobre 2 sobre raiz k sobre 12, né? Mais o mi de x. Pronto, então o x agora ele é dado por essa expressão algébrica, e essa expressão algébrica é a forma que a gente vai, que eu sugeri a vocês para que utilizassem na geração de números pseudo normais, agora não com média 0,1, mas com média mi de x, variância sigma x ao quadrado, tá ok? E aí, obviamente, que essa quantidade K de números gerados, né, ela pode impactar na eficiência desse algoritmo. Eu até sugeri algumas coisas aqui, não sei se eu escrevi isso, mas
Você pode pegar um K múltiplo de 12, um K múltiplo, um K divisível por 24, né? Então, é um comentário que eu faço aqui, né? Isso pode melhorar a eficiência computacional, mas isso aqui é uma coisa muito sutil, né? Não tem tanto impacto nos programas e na eficiência que a gente tem hoje computacional, né? Então, o que a Andrea escreveu aqui, né, no chat, no fórum, né, tá exatamente resumindo esse processo gerador, que é essa a ideia, né, do processo gerador envolvido, que era o que eu queria discutir com vocês aqui, né? Então, olha só, gere K números uniformes no 0, 1 e tome X como sendo sigma X, raiz de 12 sobre K, o somatório dos números uniformes e K sobre 2, mais essa média. Então, tudo isso aqui é conhecido, eu conheço Mi, conheço sigma, vou definir o K, né? Vou gerar os números uniformes, né, nessa sequência e obtenho uma realização, né, uma realização gaussiana com esse padrão de média e esse padrão de variância, ok? Então, essa era a ideia aqui da nossa discussão, teorema do limite central para gerar números pseudo normais com média mi e variância sigma genéricos, né? Ok? Bem, então, feito isso, e eu já cumpro a missão aqui de passar para vocês essa informação, né, sobre esse processo, esse exemplo que eu tinha discutido na aula passada. Aí agora está aqui até escrito, né, esse algoritmo. Isso pode ser feito de forma computacional, né? Eu posso mostrar, eu até coloquei um script aqui no R para mostrar aqui a vocês. Isso está aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui não, mas está no Ava. Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu tenho esse... Então aqui, ó, o script que também está lá no Ava, a geração da normal pelo método do teorema do limite central, né? Isso aí, na verdade, é uma estratégia, né, para a gente gerar. Então, vamos gerar 10.000 números, vou escolher o K igual a 60, mas esse K, vocês podem usar um múltiplo de 12 ou de 24 ou qualquer outro número. O ideal pode ser que seja grande o suficiente, mas também, se você botar um K muito grande, isso pode gerar uma lentidão na geração, que eu acredito que não vai ser tão severa assim, mas, enfim. Define a média, a variância, né, e começa a gerar os números uniformes em K quantidades, e faz isso N vezes, né, um laço de 1 até N, e vai imprimindo essa formulazinha, né, sigma, a raiz quadrada de 12 sobre K, e a soma dos números uniformes menos o K sobre 2, mais essa média que foi pré-definida aqui. Então, fazendo isso, vou rodar aqui esse programa, eu vou fazer um histograma. Isso tem que imitar aí, ó, usando até o lines, né? Na aula passada eu usei o comando curves, aqui eu estou usando lines, né? E aí, por exemplo, qual é a média de x, né? A média de x aqui, os números gerados, a média amostral deu 2.018,
que está próxima de 2. E aí, se você olhar a curva de densidade, está, pelo menos visivelmente, bem ajustada ao histograma. Ok, isso aqui, pessoal, também está no AVA. Coloquei esse programa aqui hoje, né, para vocês estudarem o processo de geração da variável normal com média e desvio padrão sem ser 0,1, né? Então tá aqui, ó. Vocês podem ter acesso a esse mesmo programinha, tá aqui, para vocês baixarem e rodarem aí no computador de vocês. E agora, vamos falar agora do caso da gama, né? A log normal é uma ESP, né? É você fazer a exponencial da normal, né? Então, gera normal e faz a exponencial, porque o log dessa x tem que ser normal, tá? Essa é a definição de log normal. Então, se x é uma ESP normal, quando passa o log, vira normal, né? Então, é log normal. Então, o processo gerador da log normal é bem semelhante, apenas passando a exponencial na expressão que eu tinha colocado aqui no caso da normal, mi sigma, tá? Então, é bem simples isso. E aí, antes da gente seguir aí para distribuições discretas, eu quero mostrar aqui também um exemplo bem interessante, né, que envolve a distribuição beta, né? Então, a gente viu o processo gerador da gama, né, como soma de exponenciais, né? E eu mostrei aqui a vocês uma estratégia de gerar a distribuição beta, né? Gerar números beta partindo de valores de gama, né? E aí, na verdade, a gente vai fazer tudo partindo de números uniformes. Um detalhe sobre essa distribuição gama, que é muito interessante, importante vocês entenderem, né? A distribuição beta, na verdade, vou até botar aqui no próprio Google Wikipedia, né? A Wikipedia. Veja, a distribuição beta, ela tem dois parâmetros aqui nessa formação, né? Essa parametrização dela, que está mostrada aqui, ela tem dois parâmetros, né? Dois parâmetros que ditam a forma, né, dessa densidade. Então, veja, dependendo da escolha que eu fizer, essas combinações vão gerar curvas, né, como essa, laranja, né, que é assimétrica à direita. Eu posso gerar um padrão, né, como essa azul, né, que está bem assimétrico à esquerda, tá? Eu posso gerar um padrão assim, ó, em forma de U invertido, esse padrão roxinho aqui, é só usar essa combinação de alfa e beta igual a 2, por exemplo. Posso até gerar aquele padrão de U que seria parecido com aquela questão da taxa de risco, né? Que eu comentei com vocês. Só que a densidade gama, ela está definida para valores, a densidade beta, né? Ela está definida para valores, né, no intervalo 0, 1. É importante entender isso. E ela se adapta muito bem a muitos tipos de formato de densidade. Basta você escolher uma combinação desses padrões, desses parâmetros de forma, né? E aí é interessante observar que a gente pode usar a estratégia, né, vista aqui em sala de aula, né, para gerar a distribuição da densidade beta, partindo aqui de um quociente gama sobre uma soma de gamas. Qual é a restrição? A restrição aqui, deixa eu colocar em outra tela aqui, que talvez seja melhor. Qual é
a restrição, né? Aqui, pessoal, eu peço a vocês para atentarem para esse detalhe, né? Eu vou até colocar em branco aqui, porque essa densidade beta, na forma como ela está sendo apresentada aqui, ela vai ter dois parâmetros de forma, certo? Que é o K1 e o K2. O K1, ela vai herdar dessa gama aqui. E o K2, ela vai herdar dessa segunda gama aqui. Né? E aí, o X, que vai ter densidade beta, né? O X que vai ter densidade beta, ele vai vir de um quociente entre um X gama, esse X gama aqui, e o outro, a soma desse X1 com outra gama. Tá bom? Então, é trabalhar com X sobre X mais um certo Y. Esse Y também é gama. E ela vai herdar os parâmetros de forma, né? Os parâmetros de forma, né? Das gamas, né? Então, você tem duas gamas. O alfa vai ser o mesmo. Importante gerar com um parâmetro de escala igual, né? No caso das duas gamas geradas, e mais com o parâmetro de forma diferente, né? E aí ela vai herdar, a beta vai usar esses dois parâmetros de forma. Então, o que é interessante nesse caso é a gente olhar aqui, eu posso mostrar aqui a vocês. Posso mostrar aqui a vocês um programinha que está feito aqui para gerar a distribuição beta, né? Gerar os valores beta. Aí aqui, por exemplo, eu posso pegar um caso, vou voltar aqui. Então, olha, o grande problema aqui da gente partir da uniforme é que eu não vou poder gerar essas aqui com 0,5, porque esse K é inteiro. Mas essas que têm valores inteiros eu consigo gerar. Se não der, aí a gente tem que partir direto da geração da gama. Ou tem outra estratégia que depois eu vou colocar como exercício para vocês observarem as semelhanças. E aí, nesse outro exemplo que eu vou mostrar a vocês como exercício, vocês vão poder usar direto da uniforme, né? Então, aqui, por exemplo, eu usei o K1 e o K2, 2 e 5. Então, seria essa laranja, né? Eu vou gerar essa laranja aqui. E aí, qual é o processo? Define o N, que é o número de realizações. Vou definir o K1 e o K2. O alfa e o beta tem que ser o mesmo, e aqui pouco importa, né? Porque eles vão se cancelar. A beta não vai herdar esse parâmetro de escala das gamas, mas eu coloquei tudo igual a 1. E aí, coloca no laço, gera um número uniforme e, né, K1 números uniformes, K2 números uniformes, vai gerar aqui a primeira gama, né, que aí a gente vai usar aquela ideia lá do menos 1 sobre alfa log do produto, né, dos números uniformes, e a segunda gama, né, aqui sendo calculada, né, usando o produto da segunda lista de uniforme, o segundo vetor de uniforme gerado. E, por fim, o xi vai ser o x1 sobre o x1 mais o x2. Retornou esses valores, eu estou imitando aquela curva que tem
um padrão assimétrico à direita. Fazendo histograma, colocando a linhazinha do K1 da densidade beta, nesse caso aqui. Então, tá aqui a densidade beta, né? Uma cara de gama, né? Ou de Weibull, ou de log normal, né? Pelo menos no aspecto de histograma, né? De densidade, enfim. Ok. Feito isso, também, aí percebam que eu estou restrito, nesse caso, à geração de números partindo com o padrão, né, padrão de forma da beta, sempre números inteiros. Aí, para a gente gerar, por exemplo, esse padrão aqui com 0,5, eu sugiro já usar, né, o gerador, né? E aí aqui, não sei se dá para a gente fazer isso direto, né, gerando as gamas. Então, por exemplo, o X1 pode ser R gama, deixa eu ver, vou gerar N, shape igual a 0, nesse caso, shape 0,5, scale 1, por exemplo, o X2 também, né? Vou usar aqui o mesmo alfa, né? E com outro K, mas o shape tem que ser 0,505, né? Que é o que está aqui. E o Z, né? Vai ser o X1 sobre o X1 mais o X2. Vou definir o N aqui como sendo quantidade de observações. Vou colocar 10.000. Vou colocar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Vou fazer um histograma do Z. Aí vocês estão vendo aqui o histograma do Z. A gente vê essa característica, né? Em forma de U, né? No intervalo 0,1, tá? É importante observar essa densidade beta. Ela está no intervalo 0,1. Então, essa densidade beta é bem interessante na modelagem, porque muitas coisas, muitas variáveis, por exemplo, você está modelando uma probabilidade, geralmente você vai ter valores, e você vai ter que ser obrigado a colocar um padrão paramétrico, né, que caia no intervalo 0,1. E a densidade beta comporta várias formas, né? Você consegue ajustar ela e estimar por máxima verossimilhança usando sua base de dados, pode estimar esses parâmetros e assumir aí que o padrão do seu banco de dados segue essa densidade beta, por exemplo, e você pode se utilizar de simulações, né, para fazer projeções, né, dependendo aí do estudo que você deseja fazer. Então, vou salvar aqui até agora. Deixa eu só... Vou imitar aqui esse histograma. 0505. Vou botar aqui. Vou salvar. Aqui, ó, a densidade. Ops. Eu acho que teve... É porque tá X aqui, é Z. Ah, tá. Olha lá. Coloquei a densidade gama em cima, né? Do histograma.
bem ajustadinho. Devo salvar aqui. Lembrando, importante que quando vocês salvarem aqui os arquivos no R, sempre colocar a extensão .r, senão ele salva com uma extensão txt, e aí para abrir no R vai ficar abrindo sem esse layout, por exemplo, aqui no RStudio. Então, pessoal, perguntas. Falei aqui. Perguntas. Justamente, Marcos. Marcos está perguntando aqui por que o gráfico teve as pontas altas, né, as extremidades altas. Porque isso é um padrão, né, de densidade que você pode gerar escolhendo os parâmetros de forma da beta como sendo 0,505, que é esse padrão vermelhinho aqui, né? Então, imagine que você deseje modelar alguma coisa que para valores baixos, né, você tem uma alta frequência, para valores altos, próximos de 1, né, você tem uma alta frequência. Imagine que seja uma probabilidade, né? Imagine que você esteja modelando a probabilidade de morte, né? Uma probabilidade, né? Não vou falar especificamente, mas uma probabilidade onde, para valores pequenos, né, observados, aliás, para valores pequenos, você tem uma alta frequência, né? E para valores maiores, né, próximos de 1, você tem também uma alta frequência. Isso pode acontecer. Você pode estar interessado nisso aí. E a densidade beta se ajusta bem a essas coisas, né? Mas é importante dizer que a sua variável y tem que estar no intervalo 0,1, tá bom? É importante observar isso aqui. Ok, então, feito isso, já discuti aqui as coisas que eu queria falar sobre o complemento da aula passada. Vamos agora discutir os casos das densidades discretas. Então, vocês querem fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar, vou dar 5 minutinhos aí para vocês pensarem. Vamos lá, mais perguntas? Mais perguntas? Então, lá no AVA, eu coloquei os programas, né, de geração que foram feitos no R. Então, para as distribuições discretas, eu separei aqui a distribuição geométrica, a distribuição binomial negativa, binomial, hipergeométrica, Poisson, né? Foram as que eu achei mais interessantes dentro do grau de dificuldade e da utilidade dessas variáveis aleatórias aí no contexto aí aplicado, né? Não só para a atuária, mas também aplicado na estatística. E aí a densidade geométrica a gente já discutiu, né? Nas aulas passadas eu já mostrei o algoritmo, inclusive já coloquei para vocês o scriptzinho lá no AVA. Se vocês olharem aqui no AVA, eu acho que em algum momento já coloquei o
processo de geração da geométrica. Deixa eu ver onde é que está isso. Ó, geração da variável geométrica pelo método da transformada inversa. Na semana entre a segunda e a quarta foi quando eu postei isso aqui. Então já está aqui o algoritmo, o script, vocês podem acessar, né, direto aqui, rodar isso aqui no R. Basicamente, o que é a distribuição geométrica? Os valores gerados pela contagem do número de insucessos em uma sequência de ensaios Bernoulli, né? Então, você conta, né, o número, né, de insucessos em uma sequência de ensaios Bernoulli. Aqui eu estou colocando ela na versão que começa em 0, né? E de forma que você pode, na primeira realização, obter um evento bem sucedido. Então, o número de sucessos até que se ocorra o primeiro sucesso. Essa é a lei geométrica. Então, você vai dizendo assim, bem, vão ocorrer vários, um insucesso ou nenhum. Já ocorreu um sucesso no primeiro experimento. E nessa formulação aqui, o X é o número de tentativas, né, até a ocorrência do primeiro evento bem sucedido. E o P é a probabilidade de sucesso. Então, se teve sucesso na posição X, né, na tentativa X, você tem que colocar a probabilidade de sucesso, né, que é o P, que ocorreu o P, e aqui o complemento de P, né, que esse Q é 1 menos P. Então, você tem X fracassos contra um sucesso, né? E aí esse evento bem sucedido, ele teve que esperar, né, uma realização de X experimentos para acontecer. Essa é a identificação da variável geométrica, né? O valor esperado da geométrica é a razão dessas probabilidades, né, de insucesso contra sucesso. Variância, né, é a média sobre a probabilidade, né, de sucesso, ou melhor dizendo, a probabilidade de insucesso sobre o quadrado da probabilidade de sucesso. E o processo de geração, eu discuti isso com vocês, isso está nos fóruns. Basicamente, o que você tem que pegar? Pegue números uniformes, o que você tem que fazer, né? Pegue números uniformes e gere o maior inteiro menor ou igual que essa razão, né? O log de 1 menos U sobre o log de 1 menos P, onde P é a probabilidade de sucesso, né? E aí, com isso, é possível gerar o padrão geométrico começando em 0, né? A gente viu, acho que no exemplo passado, na discussão passada, esse caso começando em 1, né? E aí eu coloquei esse algoritmo para vocês lá no fórum, acho que dessa semana, né? Acho que nesse fórum aqui, eu acho que eu coloquei alguma coisa. Posso até conferir. Eu acho que foi por aqui. Teve a discussão aqui da geométrica, né? Eu coloquei aqui o comentário geral. Aí a Andrea comentou aqui, né, um caso mais fora da geométrica, e aí depois eu discuti a geométrica. Então, no final das contas, o x vai ser a parte inteira, né, do log de 1 menos u sobre o log de 1 menos p, mais 1. Perceba a diferença.
Por que aqui eu estou adicionando 1? Porque aqui essa variável geométrica começa em 1, tá bom? Essa variável geométrica começa em 1. Se eu não adicionar, né, esse 1 aqui, é o segundo caso aqui, ó, basta pegar a parte inteira do log da razão, do log de 1 menos u sobre o log de 1 menos p. Tá bom? E assim a gente consegue gerar números seguindo o padrão geométrico. Está aqui o algoritmo, um scriptzinho simplesinho. Vou gerar 5.000 observações geométricas com probabilidade de sucesso 0 de 20%. E aí eu vou gerar basicamente coisa simples aqui, né? Gera os números uniformes e faz o cálculo da parte inteira, né? Que é o menor inteiro, o maior inteiro menor do que, né? Parte inteira. Usa a função floor aqui no R e calcula essa parte inteira, né? Então, por exemplo, se o número fosse 2.1, né? O que seria o floor? Floor seria o número 2, tá bom? Então, fazendo aqui a geração dos números uniformes. Depois eu posso fazer com loop ou sem loop. Aqui está sem loop. Usando o loop, é só fazer o i de 1 até n e fazer o cálculo do floor para cada i. Aí define aqui o gráfico de barras, na verdade, que é mais apropriado do que o histograma nos casos discretos. Tá bom? Então está aí gerando a densidade geométrica, né, com probabilidade de sucesso de 20%. Bem, então vamos seguir aqui. Vamos em frente. Então, feito o caso geométrico, já está aqui o algoritmo, né? O caso começando de 0. Aí a densidade, a variável binomial negativa, né? Binomial negativa, o que seria a distribuição binomial, né? Veja, a distribuição binomial exprime, né? Exprime o número de insucessos necessários até que ocorram, né, K eventos favoráveis. Ou seja, quantos eventos mal sucedidos precisam para que se tenha garantido de que ocorreram K realizações bem-sucedidas. Né? Isso considerando uma sequência de ensaios Bernoulli. Essa é a distribuição binomial negativa, né? Assim definida. Essa densidade, essa distribuição também é conhecida por Pascal, né? E essencialmente, pessoal, ela é a soma de K valores geométricos. Se K é 1, a distribuição Pascal vira a geométrica. Então, no caso da função de densidade de probabilidade, função massa de probabilidade, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que ocorreram K eventos bem-sucedidos. Então, a probabilidade de sucesso vai levar um expoente K, porque são K eventos bem-sucedidos, né? Quantas vezes eu tive que realizar esse experimento? Né? K mais X, certo? K mais X, porque X é exatamente a variável
binomial negativo. Então, você pode realizar os K primeiros experimentos e já obter sucesso nesses K primeiros experimentos. E aí, nesse caso, né, deixa eu só ver aqui quem é o X. Número de insucessos, né? Então, nesse caso, o número de insucessos seria 0. Tá bom? E aí, aqui ela está começando em 0. Então, o que eu tenho que fazer? Para definir a massa de probabilidade, a probabilidade de sucesso vem com o expoente K, a probabilidade de fracasso, que é o complemento, vem com o expoente X. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher, né, dentre os K mais X. E aí, o porquê desse menos 1 aqui é justamente porque o último evento vai ser bem sucedido, né? Então, você tem que escolher, né, para os insucessos, né? Ou seja, você tem que colocar X posições, você tem que escolher X posições, né? Você tem que organizar, né, o K mais X menos 1, né? Porque 1 está descartado. O último, um deles lá, o último vai ser um evento bem sucedido. Então, você tem K mais X menos 1 posições para preencher com X, né, eventos mal sucedidos, né? E aí você tem que fazer a combinação, né? A combinação, né? Porque a ordem aqui não interfere, né? A ordem, então, vai usar a fórmula da combinação. E aí, o K é o número total de sucessos obtidos, né? Na realização de K mais X ensaios Bernoulli. Valor esperado, né? Ela é uma soma de geométrica. Então, você vai pegar a média da geométrica, somar, né? A média da soma é a soma das médias. Então, pega o K, que é o número de geométricas, e soma uma média, né? Então, seria KQ sobre P. Variância, né? É o KQ sobre P quadrado. Eu não vou deduzir essas fórmulas, não é meu objetivo aqui, mas essas integrais devem estar muito bem discutidas aí na internet. Vocês podem procurar saber facilmente como que se chega nessas expressões de média e variância, né? E aí eu vou passar isso aqui porque é um comentário mais sem muita relevância e vou para o processo de geração. Então, o processo de geração da Pascal, e aí eu vou fazer a correção aqui para vocês, né? Ela é uma soma de geométrica, né? Então tá aqui a expressãozinha. Perceba aqui a correção que a gente vai fazer. Deixa eu apagar esse negócio aqui. A gente colocar a coisa certa. Então, o que a gente tem que colocar aqui? O que eu vou colocar? Soma, né? Da parte inteira, e aí eu vou denotar a parte inteira assim. Log RI sobre log de Q. E esse I está rolando de 1 até K. Perceba que aqui eu utilizei RI ao invés de 1 menos RI. Pessoal, tanto faz trabalhar com RI, que é um número uniforme, como 1 menos RI, que também vai ser um número uniforme.
se você tem RI como é lá pertinho de zero, se ele está pertinho do zero, né, o 1 menos RI vai estar pertinho do 1. Tá ok? E aí, quando esse estiver perto de zero, o outro está perto do 1. Quando esse estiver perto do 1, esse vai estar perto do zero. E aí, o intervalo 0,1 está todo preenchido de maneira uniforme. Então, o processo gerador, né, da variável Pascal, né, segue aí uma soma de geométricas, tá bom? Uma soma de geométrica. Já fazendo essa correção aí. E aí, pessoal, vou olhar aqui o R, vou lá para o R, e a gente pode ver a geração da... Deixa eu ver... binomial negativo, que é a Pascal. Então, olha lá. Defino a quantidade, são 10.000 números. Eu tenho que definir o número de uniformes gerados. Definir a probabilidade de sucesso. A probabilidade de fracasso é o complemento. E aí começa o laço, né? E aí você vai, para cada tentativa, você vai gerar K números uniformes e registrar, né, a soma das partes inteiras, né? A soma das partes inteiras desse número, desses números, né, gerados, confrontando aqui o log de U. Aí lembrando que eu até coloquei o RI, né? A soma em cima de RI, o RI está fazendo o papel do U aqui. Só que aqui eu tenho um vetor, né? Esse U é um vetor, eu estou somando, né? O R tem essa vantagem aqui, consegue somar aqui o vetor, ele já considera essa soma aí desses elementos, fazendo a soma elemento a elemento. E aí no final eu vou ter uma imitação aqui do padrão, né, Pascal, né? Aqui o gráfico de barras, né, mais apropriado que o histograma. Média. Olha a média amostral aqui, vamos ver. Em tese, a minha média teria que ser K, Q sobre P, né? Esse seria o valor teórico. A média amostral deu 27,99, 27,9979. Muito próximo. Variância de x seria K, Q sobre P quadrado. E, né, aqui deu a variância amostral deu 92,9 e aqui deu 93, também valores próximos, né? E aí temos o caso, o algoritmo para a geração do padrão Pascal, né? Isso aqui também está no Moodle, eu postei isso hoje, né? Coloquei isso aqui para vocês. Já está aqui na semana 7. VA geométrica, binomial negativa. Tá aqui o algoritmozinho que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Então, comentários, perguntas. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pergunta? Tá dando para entender? Professor, boa noite. Boa noite, Adriano. Tem, assim, grandes diferenças, digo não grandes diferenças, mas assim, a principal diferença, você falou
geométrica e não sei se foi a hipergeométrica e a geométrica. Se tinha assim, no caso, quando a gente for. Eu sei que o senhor colocou os scripts, né? Eu dei uma olhada em alguns, mas não tive tempo de testá-los todos. Aí eu queria ver se tem alguma diferença assim significativa, né? Ah, porque eu não postei o da hipergeométrica, né? Sim, Eu esqueci, mas eu vou postar para vocês. Na aula da quarta-feira, eu posso postar também para a gente fazer de forma assíncrona alguma discussão nos fóruns também, né? E, mas sim, tem diferença entre a geométrica e a hipergeométrica. E eu vou falar também do processo gerador da hipergeométrica, tá? É um pouquinho mais detalhado. tá Então, certo. Obrigada. eu ainda não falei, né? Ainda não falei, por isso que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas eu não falei ainda sobre esse processo da hipergeométrica. Então, olha só, a gente viu aqui geométrica, né? Uma soma de geométrica, que seria a Pascal. Aí tem a binomial também é bem conhecida, né? Binomial é basicamente você vê número de sucesso numa sequência de ensaios independentes, né? Do tipo Bernoulli. Então você só vai pegar ali o N, né? E vai selecionar X sucessos, né? Em N realizações Bernoulli. Então essa é a fórmula da densidade da binomial, né? Então você veja que tem uma diferençazinha com a binomial negativa, porque a binomial negativa você precisa completar K eventos bem-sucedidos, né? E você conta o número de insucessos até que você preenche esse requisito de ter K eventos bem-sucedidos. Aqui na binomial, né? Aliás, na binomial, né? É direto, né? Você vai querer saber em N tentativas, né? Você vai contar o número de sucessos em N tentativas. E aí, o processo de geração da binomial, né, é interessante aqui ó, o detalhe, né? Veja, a binomial é uma soma de Bernoulli, vamos dizer assim, né? Uma soma de eventos Bernoulli. Então, quando você pega um evento Bernoulli que tem probabilidade de sucesso P, no caso da binomial, você vai ter a esperança NP e a variância NPQ, onde P é probabilidade de sucesso, Q é probabilidade de fracasso. Veja, os valores binomiais eles podem ser gerados utilizando o método da rejeição, né? E nesse sentido, o processo começa com a gente definindo essa probabilidade de sucesso e esse N, né, que é o número de experimentos tipo Bernoulli. Então, nós assumimos o P e o N como conhecidos, né? E vamos fixar o x0 em zero, porque o ponto de partida é exatamente o número zero. E aí você vai adicionando um a esse zero de tal maneira que você vai no final registrar uma realização, né, binomial partindo desse zero. No final é que você registra esse número, tá certo? E aí você vai usar números uniformes para fazer essa contagem. E como é que isso é feito, né? Como é que isso é feito? Veja bem, lembra que na uniforme 01, a distribuição acumulada ela tem a forma de identidade, né? Então, se você gerar um número uniforme, né, e ele for menor ou igual que esse pezinho, significa dizer o quê? Que
eu vou cair no processo de adicionar uma unidade àquele x que começou em 0. Ou seja, se eu estou caindo na probabilidade de sucesso, eu acrescento 1. Caso contrário, eu mantenho como estava. Eu não mexo nesse número. Se ele começou em 0 e eu adicionei 1, ele trocou o 0 pelo 1. Depois, eu não mexi, ele ficou 1. Ficou 1 novamente. Adicionou 1, foi para 2. Depois, adicionou mais 1, foi para 3. Ficou em 3. Né? E parou aqui no 4, por exemplo. No final da história, o número que eu peguei foi esse 4. Tá certo? E aí, veja que eu estou fazendo essa seleção, né, usando um critério de aceitação-rejeição. Se o número uniforme gerado for menor ou igual que esse Pzinho, que é a probabilidade de sucesso, que é pré-definida, eu vou acrescentar 1. E aí eu vou estabelecendo um critério de aceita-rejeita. E aí, eu vou começando a aceitar a inclusão desse acréscimo. Eu aceito a inclusão desse acréscimo, tá certo? E aí, o algoritmo vai terminar quando você repetir isso um número grande de vezes, né? E você obtiver um número grande de realizações do tipo binomial, né? Ok? Então, observe que após serem gerados n, né, um número n grande, né? Esse n é um número grande, esse n valor randômico, né? Esse xn final vai ser uma realização binomial, né? Ok? E esse processo pode ser repetido quantos forem os valores binomiais requeridos, né? Ou seja, o n, por exemplo, de 10.000, né? Vai gerar 10.000 réplicas aí desse padrão binomial. Aí a observação que eu coloquei aqui é que quando a gente segue esse protocolo, esse procedimento de crivar o RI, verificar se esse RI é menor ou igual que o certo P, fazer esse checklist, né? Quando a gente faz isso, né, eu estou gerando, né, esse sucesso, esse evento bem sucedido com essa probabilidade de P. Né? É importante. Isso por quê? Porque nós estamos usando o padrão uniforme, né, cuja densidade de probabilidade é igual à identidade, porque X tem distribuição uniforme dela. Tá bom? Perfeito? E aí, essa é a sacada, né, desse método para gerar a distribuição binomial, né? Vamos lá para o R. Aqui, binomial negativa. Eu terminei não colocando aqui, deixa eu baixar. Uma geração binomial. Veja, eu estou gerando 10.000 números, né? E o número de ensaios Bernoulli está fixado em 40. Com probabilidade de sucesso de 50%, fracasso 50%. E aí, o que eu tenho que fazer? Trair o J variando de 1 até N. Esse N grande é o número de realizações que eu desejo. E aí, dentro dessas realizações, eu tenho que ficar o quê? Fazendo um sublaço aqui, né?
Ou seja, para cada tentativa dessa, você começa em zero, né, e vai acrescentando um toda vez que você gerar um número uniforme, e esse número uniforme for menor ou igual que esse P que foi definido como probabilidade de sucesso. Se isso acontecer, você acrescenta um e vai fazendo isso até fechar esse número de tentativas, né? Que é o N, certo? Feito isso, você vai fazer esse laço aqui, o número N grande de vezes, e com isso você vai obter uma réplica simulada do padrão binomial, com média, aliás, com probabilidade de sucesso de 50%, e o N, que é o número de tentativas Bernoulli, de 40. Então, vou rodar aqui rapidamente, fazer o gráfico de barras. Perceba que a média na binomial vai ser esse número de tentativas, que é o 40 por 0,50, né? Isso teria que estar próximo de 20, né? Aí foi o que a média amostral obteve aqui, né? E aqui um gráfico de barras com a distribuição binomial. Como vocês percebam que tem essas semelhanças, né? Com a distribuição binomial, ela tem convergência lá com a normal, né? Então, vamos colocar isso numa discussão no próximo fórum para a gente observar essas coisas, porque muitas dessas variáveis discretas, como a binomial, que tem essa aproximação anormal, né? Então, se você colocar aqui, por exemplo, no Google, você consegue a aproximação binomial pela normal, né? Tá bom? Então tem essa discussão aí que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, complementa aí o conteúdo que está sendo visto aqui, né? Uma outra coisa que também acho interessante é se buscar por exemplos, né, que contextualizem essas distribuições de probabilidade, as discretas e as contínuas. Então, por exemplo, nesse site aqui, vocês podem ver, né, alguns exemplos para os casos, né, discretos que estão sendo discutidos aqui. Eu vou colocar esse link no chat aqui, vocês darem uma olhada. Deem uma olhada nesse site aí que eu achei interessante. A, a publicação é Creative Commons, né? Então ele tem aqui é free, né? É distribuição livre, de acordo com essa licença Creative Commons. E aqui tem vários exemplos, contextualizando, inclusive. Então, deem uma olhada nesse site e depois me digam alguma coisa no fórum que eu vou abrir na quarta-feira sobre esses assuntos, dessas aplicações, dessas distribuições de probabilidade no contexto, né? Não só de atuária, mas também no contexto aí de modelagem, né? Modelagem estatística, tá bom? Ok, ok. Pergunta, pessoal. Perguntas. Perguntas, perguntas, perguntas. Espaço para perguntas.
Bem, então, o outro exemplo trata da distribuição hipergeométrica, que foi a pergunta da Andrea. Eu acabei esquecendo de colocar o script da hipergeométrica, mas eu vou procurar ele aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está. Vou colocar no AVA aqui, tá certo? Mas é importante que vocês entendam esses scripts e que consigam também, né, desenvolver os scripts, né, de vocês. Eu estou colocando isso aqui, mas é importante que vocês consigam desenvolver os scripts por vocês, né? Então, deixa eu anexar aqui essa hipergeométrica. Tá lá. Só vou subir a posição dele aqui, porque ele vem depois da binomial. E aí eu estou colocando esse destaque aqui, esse novo, só para vocês saberem o que é novo, né? O que é postado mais recente aqui no AVA. Né? Por exemplo, esse arquivo, ele é um repeteco desse. Eu repliquei para a gente sair da semana, né? Eu vou até tirar o novo dele aqui, porque ele não é um documento novo. Esse documento é justamente o que eu estou apresentando para vocês agora. E na próxima quarta eu vou postar o da próxima semana, tá bom? E aí vejam, na próxima semana eu já vou entrar num aspecto mais de inferência, tá certo? E aí a gente vai virar a página na unidade. Em termos de unidade, eu vou sair desse folheto aqui, né? Que é o primeiro folheto, né? Que é a geração computacional de números pseudo-aleatórios, e vou abrir um outro folheto, né? Que vai ter o tema mais da parte de inferência, tá bom? Então, veja, agora eu ensinei a vocês a gerar os números, agora o que a gente vai fazer com esses números? Essa é a nossa discussão e também analisar a qualidade desses números, avaliar estatisticamente esses números que foram gerados, tá bom? Bem, então, distribuição geométrica. Então, qual é a definição da distribuição geométrica? Considere uma população com N elementos. Então, você tem N elementos. E desses elementos, você tem tipos, eu chamo aqui de classe 1 e classe 2, tá bom? Suponha que eu tenho uma probabilidade, né, de eu escolher um elemento aleatoriamente e ele ser tipo 1 ou ser tipo 2, né? E que seja P, a probabilidade de tipo 1, né? E Q, a probabilidade de tipo 2. Né? Perceba também que essas probabilidades somam 1. Né? P mais Q é 1. Qual é o experimento que tem padrão hipergeométrico? Se nós tirarmos uma amostra, e aí eu suponho que uma amostra, se eu tenho N elementos, eu vou tirar uma amostra desses N elementos, eu tenho que tirar uma amostra, né,
com um Nzinho, né, menor que esse N. Essa amostragem ela é feita sem reposição, tá bom? De forma que, uma vez que eu tiro um elemento, ele não é colocado na cesta novamente. A variável x, que está aqui representando o padrão hipergeométrico, representa o número de elementos retirados, né, pertencentes à classe 1. E aí você pode generalizar o lado sem perder, generalizar, sem perda de generalidade. Tanto faz eu falar de classe 1 como classe 2 aqui, né? Então, suponha que você esteja interessado em saber, né, o número de elementos retirados do tipo 1. Isso é o padrão hipergeométrico. Na fórmula da massa de probabilidade, o que a gente tem que observar aqui? Né? Perceba que tipo 1, eu tenho essa frequência aqui, NP. E tipo 2, eu tenho um NQ. Né? E aí eu preciso selecionar aqui X do tipo 1 e o complemento, né, que é o N, a amostra, menos o X do tipo 2. Então, isso aqui é tipo 1. E aqui tipo 2. Tá ok? E, obviamente que a seleção é tantos do tipo 1 e tantos do tipo 2. Como é que eu seleciono do tipo 1? Combinando, né? Combinando a quantidade de termos tipo 1, né? X a X. E como é que eu seleciono o tipo 2? De forma parecida, só que aí considerando os elementos tipo 2. Eu tenho o NQ deles e vou selecionar, vou combinar, né, N-X a N-X. E aí, obviamente, que isso é o que me interessa, né? De um total de combinações possíveis, né? Que vai ser toda e qualquer amostra de tamanho Nzinho de uma base de tamanho N grande. Então, a probabilidade, né, vai ser dada pelo quociente, né? É uma definição frequentista aí, né, dessa probabilidade. Perfeito? E aí, valor esperado, NP, variância NPQ, corrigindo aqui por N-N, N-Nzinho, N-1. Repito, não vou focar na demonstração desses momentos, né? Mas tá aí para vocês darem uma olhadinha na literatura, né? Inclusive, vou provocar alguma discussão de fórum sobre isso, né, na próxima quarta-feira, tá bom? Comentário. A geração de números hipergeométricos envolve a simulação de uma experiência de amostragem sem reposição, né, alterando-se o método de ensaio Bernoulli para a geração de valores binomiais, de modo que esse N e esse P variem, né, com o número total de elementos que são previamente retirados da população e do número de elementos tipo 1 também retirados, em caso aconteça isso, tá bom? Bem, como ele falou, muito difícil, né? Mas vamos ver aqui como é que seria a experiência de amostragem aqui, como é que a gente podia pensar isso computacionalmente, né, de forma algorítmica primeiro,
Antes de surgir um programa de computador, primeiro você tem que planejar esse programa através de algoritmo. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, dessa forma, suponha que N0, esse N0, seja o valor inicial adotado para o tamanho populacional. Veja, toda vez que eu tiro um elemento, eu tenho que considerar que o tamanho populacional foi reduzido. Né? Então, se eu considerar N0 no começo e uma tentativa sair um elemento tipo 1 ou tipo 2, eu preciso fazer essa subtração para poder considerar novamente um novo N0, um novo N1, na verdade, um novo N, e atualizar as probabilidades, né, de se você selecionar um elemento do tipo 1. Tá bom? Então, veja, esse N está sendo subtraído de 1, né, porque toda vez eu tiro um elemento da população, então esse N está sendo atualizado, e as probabilidades de sair um elemento tipo 1, ela vai se mexer, essa probabilidade vai se alterar, né? Antes eu tinha NPI, só que no passo I-1, né? E aí agora eu tenho N-1, né? N-I-1, você tira o 1 aqui, né? E tira o S aqui, só que esse S pode ser 1 ou pode ser 0. Se sair o tipo 1, ele é 1. Se sair o tipo 2, ele é 0. Tá bom? Então, se sair um tipo 1, ele é 1, né? E se sair um tipo 2, ele é 0. Tá bom? Ok. E aí, esses valores iniciais, N0, P0, eles vão se atualizando, né? Ok? Com o passar do laço, né? Do algoritmo. Processo de geração. Isso aqui para obter uma realização, né? Lembrando. Então, começa com x0 igual a 0. Para ir variando de 1 até n, o que eu vou fazer? Gera um número uniforme. Né? Se esse número uniforme, aí eu vou usar daquela criatividade usando a uniforme, né? Ou seja, se esse número uniforme for menor ou igual que a probabilidade de cair um tipo 1, aí eu vou acrescentar 1, né? Aqui, deixa eu até ver esse comentário, ó. Esse comentário aqui, ó. Então, faça, e aqui, faça S igual a 1. Então, só para a gente fazer esse ajuste, né? O que é que eu tenho que fazer aqui? Então, faça S igual a 0. E aqui, se não, faça S igual a 1. Se eu fizer S igual a 1, aí esse X aumenta de unidade, porque você encontrou um elemento tipo 1, e automaticamente essa probabilidade de ocorrer um elemento tipo 1 numa próxima rodada vai sofrer essa atualização, né? Vai sofrer essa atualização, né? Onde você vai subtrair o S, né?
E o n também está sempre sendo atualizado aqui. Retorne x. Retorne x. Esse é o processo gerador aqui da hipergeométrica. Então, como você viu, Andréa, tem alguns detalhezinhos que precisam se preocupar quando você compara com a geométrica, né? A geométrica é um pouco mais difícil, né? Porque tem aquele detalhe lá do método da transformada inversa, que foi o método que eu mostrei a vocês para gerar a variável geométrica. A hipergeométrica, né? Ela tem esse método aí que baseado no aceita-rejeita. Ok. Então, feito isso, vamos para o algoritmo da hipergeométrica. Vou colocar esse algoritmo aqui na tela por alguns minutos para vocês pensarem aí o que é que está acontecendo em cada linha desse programa. Então, vou dar aí uns minutos para vocês pensarem. Daqui a 5 minutinhos, eu quero ouvir vocês sobre esse programa e o que está mostrado na nota de aula, tá bom? Então, 5 minutinhos, pessoal.
Bem, pessoal, voltei. Vamos lá, quem se habilita aí a falar o que é que está acontecendo aqui nesse script? Vamos lá, linha 1. Tá, o que é que tem na linha 1, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Alô? Me escuta? Professor, Oi. é, veja só, quando o senhor falou da distribuição, o senhor deu, não deu para eu perguntar ao senhor do que se iniciava. Eu fui beber água aí, onde eu tô, tá fazendo barulho. Aí só deu para compreender na visualização do gráfico, né? Que se assemelha na distribuição normal. Mas ali que o senhor fez a pergunta, o T é igual a 500, a 5 mil, 50 mil, eu não tinha ouvido o senhor havia falado poucos minutos antes de o senhor deixar a gente praticando. Você poderia repetir, por favor? Eu não entendi tua pergunta. Você está perguntando o quê? É exatamente o quê? Porque o que eu falei foi o seguinte: eu deixei aqui o script na tela, né? E disse: olha, eu expliquei aqui o processo de geração da variável hipergeométrica. E aí, quais são, onde é que está isso aqui escrito no script? Essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Então, aqui, por exemplo, o que é que tem na linha 1? T é o número de realizações, né? Na linha 2, eu vou ter o vetor que vai armazenar essas realizações. Na linha 3, começa-se o laço de 1 até o número de realizações. Para cada tentativa dessa aqui, você vai zerar o cronômetro, você vai zerar o número, né? Você vai colocar, nesse caso a hipergeométrica, ela tem o N grande igual a 10, as amostras são tiradas de 3 em 3, né? Com probabilidade de sair o elemento do tipo 1 de 60%. E depois que eu faço essa entrada aqui, para cada realização que eu vou fazer, eu vou entrar num segundo laço, que vai definir, né, a atualização, né, dessas probabilidades. Né? Ou seja, aqui eu estou caminhando agora dentro da amostra, né, dentro da amostra, e para cada vez que eu entro dentro dessa amostra, eu tenho que gerar um número uniforme para decidir se eu estou num elemento, se eu vou cair num elemento do tipo 1, que nesse caso cai aqui no else, né? Ou se cai num elemento do tipo 2. Se cair num elemento do tipo 2, eu não vou atualizar essa probabilidade, né? E ela vai ficar subtraída de zero. Vai ser zero. E se cair um elemento do tipo 1, né, eu preciso atualizar a minha realização, né? Porque saiu mais um elemento do tipo 1. E dizer que saiu um elemento tipo 1 e atualizar essa probabilidade, né, de sair um elemento tipo 1 na próxima rodada. E também atualizar o tamanho, né, da população. Então, o que eu pedi para vocês, e aí eu deixo como exercício, é que vocês peguem esse script, comentem ele. Então, por exemplo, aqui, ó, número de realizações, certo? Aqui você pode comentar vetor com as realizações. Né?
Inicialização do vetor com as realizações. Aí você vai comentar aqui, laço para obter realizações. Ter realizações, né? Geométrica. Aí você vai comentar linha a linha o que é cada coisa, o que é que está sendo feito em cada linha. É isso que eu quero que vocês façam. Tá bom? Então, vou colocar isso como uma atividade assíncrona. Estou colocando aqui para vocês, estou passando para vocês agora. E vocês vão me enviar isso, né? Eu vou postar um link na quarta-feira, né? Vocês vão escolher, né? A atividade é a seguinte: eu coloquei os programas aqui, né? Vocês vão escolher duas variáveis discretas e duas variáveis contínuas e vão comentar os scripts e me enviar esses scripts comentados. Ok? Então, na quarta-feira, eu vou postar o link para vocês me enviarem isso. Tá bom, pessoal? Já estou passando a atividade aqui para vocês. Ok? E aí vocês aguardem aí na quarta-feira, eu vou colocar esse post aí para vocês enviarem para mim essa atividadezinha assíncrona. Tá bom? Ok. Então, o caso da hipergeométrica. E aí, o último caso, a Poisson. Bem, essa distribuição Poisson, eu vou deixar para discutir ela no complemento da próxima aula, tá? Justamente porque tem algumas coisas mais delicadas aqui, que eu posso começar a discutir isso nos fóruns. E a gente vai chegando, né? Esse caso é um pouco mais delicado, tá? Eu vou deixar para depois. Vou encerrar a gravação.